Vamos ter o privilégio de concluir nossa série de mensagens. Não foi diretamente sobre a reforma em si, como nós sempre temos visto e ouvido, não é? Os 5 solas e tudo mais, mas com temas relativos à reforma protestante, com aplicação mais prática para nós como igreja. No primeiro sermão eu preguei sobre reforme, sua visão do evangelho. Lancei até uma tese aqui, o solo evangelho. Vamos chamar de herege. Mas tudo bem, solo evangelho, porque entendemos a necessidade de compreendermos o evangelho de forma correta. Isso é importante para nós como igreja. Eu preciso reformar nossa visão sobre o evangelho. Pastor Léo falou na segunda mensagem sobre reforma e o seu compromisso com a Bíblia. Se eu não estou errado, você me corrige aí. Sobre a necessidade de nós reformarmos mesmo a nossa compreensão e o lugar da Bíblia em nossa vida. Depois eu falei também sobre reforma e sua visão sobre Jesus. A necessidade de colocarmos o Jesus correto em nossa vida. E não uma visão distorcida de Jesus que é vendida por aí. E no último sermão o pastor Léo falou sobre reforma e sua vida devocional. A importância de estarmos próximos a Deus. E assim Deus nos transforma, Deus nos santifica e tudo mais. O meu tema de hoje é reforma e sua santidade. Este é um tema um pouco indigesto. Não é muito comum. Você não vai pegar isso em qualquer igreja falando sobre santidade, pecado. É que isso não dá muita liga, não dá like, irmãos. E a verdade é essa. Mas o apóstolo Paulo certa vez disse que nós devemos pregar todo o conselho de Deus revelado na Escritura. Todo conselho é todo conselho. Até as partes mais difíceis e indigestas que a gente possa entender que é assim. Para Deus não é, mas para nós é. Então, eu vou falar hoje sobre santidade. E eu vou propor que nós tenhamos uma visão correta de santidade. Viver de forma santa, viver de forma justa, viver de forma íntegra, de uma forma que glorifica a Deus. Esse é, em certa maneira, o nosso chamado aqui presente como igreja. Viver de forma santa, justa, íntegra e que glorifica a Deus. Isso é andar em santidade. Mas eu vou explicar isso com mais detalhes. Então, reforme sua santidade. O texto que eu vou usar hoje como o fundamento da nossa exposição se encontra em Salmos de número 119, versos 9 ao 11. São apenas 3 versos que vão nos ajudar a compreender como nós podemos reformar a nossa visão de santidade. E não só isso, mas como também nós podemos andar de forma justa, santa, íntegra, de forma que glorifique ao nosso Deus. Essa é a nossa proposta e eu vou dar mais detalhes durante a exposição do sermão. Então, Salmo de número 119, versículos 9 até o 11, assentado mesmo como você estiver, acompanhe a leitura na sua Bíblia. Se você não tiver, você acompanha aqui atrás no telão. Então, Salmo de número 119, versos 9 ao 11, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? É uma pergunta retórica de Davi. Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Verso 11 é o nosso verso principal. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Eu vou ler novamente porque é o nosso verso-chave da noite. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Amém, irmãos? Que Deus possa abençoar a palavra pregada, palavra que vai chegar ao nosso coração. Que o Espírito Santo possa iluminar a mim e a você neste momento, para que tenhamos uma boa compreensão daquilo que o Senhor quer de nós. Meus irmãos, permaneçam com a sua Bíblia aberta, porque a gente vai voltar no texto após a introdução. Meus irmãos, é ser um cristão que ame a Deus, e que vive, como eu disse no começo, de forma reta, íntegra e justa, é um desafio e, entanto, nos nossos dias atuais. Os dilemas atuais são poderosos, irmãos. Nós temos muita coisa acontecendo no mundo lá fora. São muitos desafios. Há muitos debates. Questões como sexualidade, não é? A proposta mundana e a proposta cristã. Questões econômicas estão em voga, em debates o tempo inteiro nos jornais, você acompanha isso. Questões de liberdades individuais ou não, questões políticas, sociais, etc. e etc.
Atualmente a internet é o maior campo onde essas batalhas são travadas, não é? Antigamente era no jornalzinho impresso, não é mais. Agora a arena onde essas batalhas são travadas é na internet. Nós estamos lá, nós estamos conectados, não tem mais como estar desconectados. Costumo pensar que toda criança que nasceu nos últimos 10 anos já nasce conectada. Ela não sabe o que é estar desconectada na internet, devido a esse advento tão poderoso, meus irmãos. Mas, mesmo em meio a esses desafios, com todas essas informações boas e ruins, rede social, prejuízos emocionais são promovidos de forma deliberada, e nós sabemos disso porque experimentamos, mas principalmente, além de prejuízos nessa área, principalmente prejuízos na área espiritual. E uma das áreas mais afetadas em nossa espiritualidade é a nossa santidade. O maior desafio de um cristão hoje, neste tempo moderno, é viver de forma reta, íntegra e justa. É um desafio tanto, você sabe disso. Você não precisa ir muito longe para saber que este é um grande desafio. Ser um homem e uma mulher, um jovem e uma jovem, um adolescente, uma criança, temente a Deus, que ame ao Senhor, que guarde a palavra de Deus, ao ponto de ser alguém até estranho para este mundo, não é? O crente é um estranho, porque ele não é desse mundo, ele está no mundo, mas ele é de uma outra cidadania, e é isso. Então o chamado de Deus para mim e para você é que nós devemos andar em santidade, irmãos. E por mais que esse tema não seja tão bonito, não seja tão palatável aos nossos olhos, ele é um tema recorrente em toda a Escritura. E por que ele é recorrente? Porque Deus é santo. Ser santo não é uma qualidade fora de Deus, é uma qualidade do próprio Deus. Santidade não é meramente um atributo que Deus pode ter ou não, faz parte da sua essência, é quem Ele é. Lá em Levíticos, um texto muito famoso diz: sede santos como eu sou santo. O povo está ali, né? Deus está criando um povo para si, e Deus estabelece um paradigma. O livro de Levíticos tem um paradigma. Deus é santo e nós não. E é por isso que precisa ter leis. Leis para que possam normatizar o nosso relacionamento com Ele. Ok? Essa é a tese de Levítico. Ele é tão santo que é preciso, naquele momento, Ele estabelecer algumas regras, algumas normas, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele, no caso, especificamente o povo de Israel, em sua época, no passado. Então a santidade é algo que está em Deus e que está em sua palavra dada a nós. A santidade não é opcional. A santidade é mandamento. Não tem como ser um cristão e não desejar andar em santidade. Eu não estou falando aqui de uma santificação perfeita, que nós vamos ver que nós não vamos alcançar nessa vida ainda, ponto. Mas de uma santificação progressiva, na qual nós vamos crescendo de graça em graça, e Deus vai nos formando mais e mais a imagem de Jesus até aquele dia, quando então seremos santos em sua perfeição, seremos iguais a Ele, igual ao Senhor Jesus. Meus irmãos, mas afinal, como os cristãos, o que eles podem fazer em meio a tudo isso, em meio aos dilemas da modernidade, do tempo presente, do mundo lá fora, e em meio à santidade do nosso Deus? Como que nós, o povo de Deus, que estamos neste meio, entre um Deus santo e uma sociedade corrupta, como nós podemos viver então? Como reagir a isso? A Bíblia nos dá um escape, nos dá um caminho, nos dá um norte. A palavra de Deus dada a nós. A palavra de Deus que você tem, irmãos. A palavra de Deus que foi interiorizada em seu coração e em sua mente. A palavra de Deus pela qual Deus santifica o seu povo. Sem este livro, irmãos, sem este livro para nos ajudar, nós estaríamos perdidos. Vivendo em uma sociedade corrupta, com uma vida corrupta. Mas nós não estamos sem direção, irmãos. O nosso barco não está à deriva. Nós não estamos sem o norte. Nós temos a palavra de Deus em uma linguagem humana que foi escrita para nós, a igreja, o seu povo. E é por meio dela que Deus santifica o seu povo. Que Deus santifica a você, que Deus santifica a mim. Por isso é preciso e é necessário, irmãos, nós sempre falarmos de santidade em nossa igreja. Porque Deus é santo, porque a sua palavra fala de santidade e porque a santidade não é opcional. Irmãos, meia santidade não é santidade.
Meia santidade não é santidade. Assim como meia obediência não é obediência para Deus. A obediência ou é plena ou não é obediência. Ou nós buscamos viver uma vida santa, ou nós não iremos andar de acordo com aquilo que Deus requer de nós. Então que nós hoje possamos juntos, à luz da palavra de Deus, irmãos, crescermos em santidade, de uma forma que nós possamos ver uma vida reta, íntegra e justa que glorifica o nosso Deus. O chamado de Deus para mim e para você, para nós, é que sejamos parecidos com Jesus. E ser parecido com Jesus é andar em santidade, irmãos. Não tem outra fórmula, outra palavra, outros meios que eu poderia dizer isso a você. Ser parecido com Jesus é ter uma vida santa neste mundo, assim como o nosso mestre teve. Mas antes de nós irmos ao texto, eu quero propor uma definição de coração. Por que coração? Porque o danado coração é o ponto principal dessa parte do Salmo. Este é um salmo escrito por Davi, um salmo maravilhoso. E a tese principal desse salmo, que é o maior salmo da Bíblia, é a suficiência e a magnitude da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus, das promessas de Deus. O Salmo 119 ele tem uma estrutura maravilhosa. As 23 letras do hebraico representam todo o Salmo 119. Cada estrofe começa com uma letra do hebraico. De Aleph, que é o A, e Tav, que é o último. Todo o Salmo 119 é fundamentado em uma gramática que demonstra que a palavra de Deus é suficiente e é magnífica em relação às outras coisas. É neste salmo que Davi chama a palavra de Deus de luz para os meus caminhos, lâmpada para os meus pés. É aqui que ele fala sobre isso. É aqui que ele diz que nessa palavra ele medita dia e noite, que ele tem prazer nela, que ela é mais saborosa do que o mel. Davi dá vários adjetivos à santa palavra de Deus, à lei, aos mandamentos que Deus havia dado ao seu povo. Obviamente hoje, com o cânon, com a Bíblia completa, nós aplicamos a toda a Bíblia, a toda a palavra de Deus dada a nós. Mas aqui no versículo 11, a palavra coração, ela está exatamente no meio dos versículos 9 até o versículo 16, ok? Está entre o 9 e o 16. Ele está centralizado porque ele é importante para Davi. Irmãos, a palavra coração é uma das mais utilizadas por Davi em seus salmos. Tamanha a importância do coração para o povo hebreu, para o povo judeu. E é por isso que eu vou propor uma definição de coração, porque eu vou utilizá-la lá na frente. Porque, irmãos, se nós não tivermos uma boa compreensão, igreja, do que é coração à luz da Bíblia, nós vamos ler esse texto errado e, consequentemente, nós vamos aplicar o texto à nossa vida de forma errada. Por isso que coração é chave aqui e ele precisa ser definido e nós vamos fazer isso. Eu vou definir coração agora e mais à frente eu volto nessa definição quando formos analisar verso a verso daquilo que eu li. Mas eu quero dar um conceito de coração, grave aí, escreva, não sei, você tem boa memória. A proposta de definição para a palavra coração, eu vou usar a do reverendo Heber Carlos de Campos Júnior, pastor presbiteriano, de um livro chamado Amando a Deus o Mundo. Ele diz o seguinte: na Bíblia, o coração é o elemento central, definidor da personalidade humana. O coração é a fonte dos nossos pensamentos, emoções e vontade. Coração não tem a ver só com as emoções, como popularmente é o que nós entendemos na nossa cultura ocidental. Qualquer lugar que você for na cultura ocidental, o coração tem a ver com paixão, com emoção, não é? É até um mercado isso, financeiro. Na Bíblia, para o judeu, não. O coração não lida só com as emoções, mas ele é o centro definidor de toda a personalidade humana. E nesse centro tem emoções, mas também tem as vontades e também os pensamentos. Todos estão localizados no coração. Mais do que um músculo, o coração, para o judeu e para Davi, consequentemente, é o núcleo central definidor da sua personalidade.
E é lá que a batalha está, irmão. E é lá que a batalha é travada. A batalha é travada em nossos corações. E de verdade, isso não é nenhum mistério. E você sabe disso. O coração é o lugar, é a arena onde se travam as grandes batalhas de nossa vida. Não é? É lá. E é por isso que Davi coloca o coração aqui e coloca guardar e palavra. São 3 palavras que nós vamos falar: guardar, coração e palavra. Então pega essa definição, depois eu vou voltar para ela, mas antes eu quero propor também uma outra definição. Eu já falei sobre isso uma semana aqui de reforma, de pregações, eu falei sobre santificação. Eu não lembro quando foi o mês exatamente, mas eu preguei alguns sermões sobre justificação, santificação e glorificação. Então eu vou recapitular a definição de santificação para nos ajudar. Santificação é vista como um processo progressivo e inacabado nessa vida terrena. Então a santificação envolve 2 coisas: um processo e um tempo. O processo é qual? Deus está trabalhando em você para torná-lo mais semelhante a Jesus. Isso, basicamente, é a santificação. É Deus trabalhando em você para torná-lo mais semelhante a Cristo Jesus. Que aprendeu isso aqui de manhã no net, que o propósito final de Deus para a sua vida e para a minha é nos tornar conforme a imagem de Jesus. Isso é santificação, isso é o processo. Estamos neste processo, vocês vão ver. Mas não é só um processo, é também temporário. Por quê? Porque é inacabado nesta vida. Nós ainda não somos conforme a imagem de Jesus. Ou seja, existe um time, existe um tempo, existe um processo e é um processo que tem fim. E este fim é a glorificação, quando naquele dia nós seremos como Ele. Mas e eu? Mas e nós, hoje, cristãos, em que estado estamos? Nós hoje, meus irmãos, estamos em uma posição diferente de quando nós não tínhamos Jesus. Nós estamos em uma posição, Deus nos transportou de uma posição para outra. Nós éramos filhos da ira e agora somos filhos de Deus pela fé. Nós éramos inimigos de Deus, mas agora somos amigos de Deus. Nós éramos imundos e impuros, a nossa posição era essa, mas Deus nos colocou numa posição de santos. Então a nossa posição hoje, diante de Deus, nossa posição, não ainda a nossa condição, mas a nossa posição por causa da fé em Jesus, é de imundos e impuros para santos. Nós somos separados de Deus. Deus nos arrancou de um lugar e nos trouxe para outro. Santificação tem a ver também com posição. Então hoje, se você está em Jesus, a sua posição diante de Deus é que Deus reconhece você como justo. Ele declara você justo por meio da fé em Jesus. E isso tira você de um time e te coloca em outro. Então, nossa posição diante de Deus, justa, por causa dos méritos de Cristo. Mas nós estamos experimentando a santificação. E é aqui que é o nosso ponto. Porque a santificação na experiência é o agora, é o hoje. Foi o ontem, é o hoje e será o amanhã. A santificação, ela tem seu início sim no novo nascimento. Seu início, na regeneração, quando você creu em Cristo e Deus te mudou de posição. A santificação tem início ali. E isso é irrevogável. Irrevogável. Mas a santificação também é experimentada em nossa vida presente, até que Cristo nos chame ou até que Ele venha. E nesse ponto, experimentalmente, nós vamos crescer em santidade de forma gradual. Gradual porque é um processo. Mas também tem a santificação final, que é aquela que aponta para a consumação de tudo. A santificação final só será alcançada, irmãos, em sua plenitude, em seu estado perfeito, quando a velha natureza que ainda habita em nós, sabe por que você peca? Porque você ainda não foi santificado
plenamente e completamente. É por isso que eu e você pecamos. Porque a velha natureza está em um processo de ser extinta gradualmente. Ela vai perdendo forças, não é? Essa é a batalha da carne com o espírito. Então a velha natureza vai perdendo força e a nova natureza vai ganhando força. Paulo chama isso de revestir e despojar. Despojar é arrancar, despojar é extrair. Paulo diz: vocês precisam se despojar do velho homem, da velha natureza, e precisam se revestir do novo homem, da nova natureza. Mas esse revestimento do novo homem, da nova natureza, só será completo na glorificação. E por que eu falei tecnicamente disso, meus irmãos? Porque isso aqui é importante. Muitos irmãos estão aí lidando com alguns pecados e estão em batalhas terríveis ao ponto de achar que não são mais cristãos, talvez. Porque eu peco, porque eu erro. Você erra porque você ainda não foi santificado plenamente e completamente. O entendimento disso nos traz uma nova forma de lutar contra o pecado. Nos traz um novo modelo de vida santa. Mas eu quero concluir essa parte para nós irmos para o texto. Hoje, nós já desfrutamos pela fé e pelo novo nascimento em Jesus do primeiro estágio da santificação. Isto é, posicionalmente. Deus nos vê hoje de uma forma diferente de quando nós não tínhamos a Jesus. Deus nos vê hoje justos, santos, porque estamos em Cristo. Estamos vestidos com a justiça de Cristo. Então Deus nos declara justos, nos vê assim. Então nós já desfrutamos pela fé e novo nascimento do primeiro estágio da santificação posicional. Mas ainda estamos lidando, meus irmãos, com o segundo estágio da santificação, da experiência, do crescimento gradual, da mortificação da carne, da vida no espírito. Isso é um processo, isso é gradual, e isso vai ocorrer até que ele venha ou até que você o encontre nos céus. Mas, irmãos, eu quero dar esperança para mim e para você, para nós. Nós estamos vivendo o segundo estágio da santificação, gradual, não é? Com os olhos na santificação final. Nós temos esperança de que um dia ele vai arrancar de nós a velha natureza por completo. E nós seremos revestidos do novo homem. Nós seremos, como o apóstolo Paulo diz em Filipenses, como ele. No seu corpo, perfeito, imaculado, sem a presença da natureza pecaminosa. Então o objetivo de andarmos e crescermos em santidade é para que Deus seja glorificado nessa vida e para que um dia sejamos como Cristo. É por isso que eu quero encorajar você a andar em santidade, a viver de uma forma que glorifica a Deus. Porque um dia o Senhor nos fará, assim como prometeu, semelhante ao seu Filho. Eu quero trazer uma afirmação central para nós. A afirmação central é: a palavra de Deus, neste processo, é fundamental para que vivamos uma vida justa e santa que glorifica a Deus. Vou repetir. A palavra de Deus, neste processo de santificação gradual, ela é fundamental para que então vivamos uma vida justa e santa que glorifica a Deus. Em outras palavras, não há como crescer em santidade se não estivermos conectados com a palavra de Deus. Não tem outro modelo. Porque se você não crescer por meio da palavra de Deus em santidade, você vai achar que está crescendo por meio das suas obras. Entendem? E se for por meio das obras, você vai quebrar a cara na semana que vem quando você pecar de novo. Porque as obras são insuficientes para nos santificar. As obras revelam que a palavra já está atuando em você e te transformando. As obras não são a causa, as obras são o efeito do poder da palavra viva de Deus na sua vida. Então você vai crescer em santidade. Então você vai ser um homem ou uma mulher que se parece com Jesus. Você vai ser um jovem, uma jovem, um adolescente que se parece com Jesus, que anda de forma reta, santa e justa. Mas uma pergunta para nós, irmãos, à luz de tudo isso que eu falei. Pastor, você falou muita coisa, é verdade. À luz de tudo isso que eu falei, como então podemos viver e andar neste mundo
Como então podemos crescer em santidade, pastor? É a parte prática da coisa, não é? A gente sai do teórico para a prática. Como? Como? Eu quero a luz desse texto. Salmo 119, versículos 9 a 11. Eu quero propor, meus irmãos. Eu quero propor a você, povo de Deus, aqui nesta igreja reunido, pelo menos 3 princípios. Quero apresentar 3 princípios que vão nos ajudar a crescer em santidade e assim vivermos uma vida justa e santa que glorifica o nosso Deus. 3 princípios. Estão todos comigo? Amém? Princípio número 1. Versículo 9. Vamos ler a parte B. Depois da pergunta. Vou ler a pergunta também. Como pode o jovem manter pura sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Agora vai para o verso 11. Guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Meus irmãos, o princípio número 1, que vai nos ajudar a crescer em santidade e a viver uma vida que glorifica a Deus, é que a coisa mais importante a ser guardada, grave isso, a coisa mais importante a ser guardada é a palavra de Deus. Se tem uma coisa que os reformadores lutaram, foi que a palavra de Deus fosse guardada, fosse preservada, fosse protegida. Os irmãos devem se lembrar que a palavra de Deus escrita não chegava a todas as pessoas. Somente o clero tinha acesso. Somente a aristocracia, os especiais tinham acesso. Mas os reformadores lutaram para que a palavra de Deus chegasse à mão do povo. Irmãos, a coisa mais importante a ser guardada é a palavra de Deus. Nós temos aprendido aqui aos domingos. O apóstolo Paulo, com a igreja aos Gálatas, brigou com eles. Porque o evangelho estava sendo deturpado. Se o evangelho está sendo deturpado, o que está sendo? A palavra de Deus está sendo deturpada, desconfigurada. E é por isso que Davi diz: aquilo que se deve guardar, aquilo que é mais importante guardar, lembrem-se disso, guardem a palavra. E a palavra aqui, irmãos, tem 2 significados. O primeiro significado é que a palavra para Davi, os irmãos precisam lembrar que Davi é rei em Israel, os irmãos precisam lembrar que Davi é judeu. E a palavra para eles, assim como é para nós hoje, tinha 2 significados neste texto. Os mandamentos que Deus deu, não é? Principalmente reverberado na lei mosaica, os mandamentos, a lei que Deus deu, isso deveria ser guardado, isso deveria ser protegido, isso deveria ser preservado, porque era o meio pelo qual Deus estava se relacionando temporariamente com o povo. Então aquilo não poderia se corromper. Então a lei, a Torá, o Pentateuco, aquilo que eles tinham em mãos naquela época, aquilo deveria ser protegido, preservado. Mas não só a lei, os mandamentos, também as promessas que Deus havia feito ao povo. Também as promessas. As promessas que Deus havia feito ao seu povo deveriam ser protegidas, guardadas, preservadas. O que Davi pede ao povo de Israel neste tempo e pede a mim e a você é que a coisa mais importante que devemos guardar é a palavra de Deus. Irmãos, Davi é rei. Davi é o rei mais importante da história de Israel. Davi é um dos personagens mais importantes da história do cristianismo, judaico e cristão. Davi é um homem singular na Escritura. Davi, meus irmãos, nunca perdeu uma batalha. Sabiam disso? Como rei Israel, nunca perdeu uma batalha. Davi, em seu reinado, foi próspero. Davi tinha sua guarda. Davi tinha muitas coisas que poderiam ser guardadas. Mas a atenção de Davi era que a palavra que Deus tinha dado ao povo fosse
protegida e preservada. Porque este era o único meio de Israel não voltar a se corromper novamente como havia feito. Não é estranho para os irmãos, na leitura do Antigo Testamento, perceber Israel se corrompendo. Então Deus levantava juízes, Deus julgava o povo se arrependia, e aí o povo se corrompia de novo. O ciclo é sempre esse. E toda vez que o povo se corrompia, era por um motivo, porque eles deixavam de guardar a palavra que Deus havia dado a eles. Isto é, a lei e as promessas. Toda vez que uma igreja abaixa a sua guarda em relação à palavra de Deus escrita a nós, ela vai se corromper. E nós não precisamos ir muito longe para saber disso. Talvez até os irmãos aqui nessa igreja, em algum outro período, os irmãos mais antigos tenham experimentado isso, ou em alguma igreja que você tenha ido no passado, ou que você conheça. O ponto principal é, esta igreja se corrompeu porque os muros que protegiam a palavra de Deus foram rebaixados. Foram colocados abaixo. E aí então a santidade comunitária da igreja é afetada e consequentemente a santidade individual de cada membro. É por isso que Davi nos chama, meus irmãos, e afirma que a coisa mais importante a ser guardada é a palavra de Deus. Para nós reformarmos a nossa santidade, nós precisamos ter algo em mente. Aquilo que eu preciso guardar, que é mais importante na minha vida, é a palavra do Senhor. É o Evangelho de Cristo. É aquilo que Ele nos deu. Amém? Mas tem um segundo princípio, que nos ajuda a crescer em santidade e a viver uma vida que glorifica a Deus. E o segundo princípio se encontra também no versículo 11. Eu vou voltar sempre no 9 e no 10, porque faz parte da estrutura do texto. Versículo 11. Guardei no coração. Lembram do coração? Irmãos, o princípio número 2 é que o lugar mais importante para guardar a palavra é no coração. É no coração. É no coração. Lembram do coração? O centro da sua existência, aonde seus pensamentos, suas vontades e suas emoções estão guardadas, é lá, é naquele lugar que a palavra de Deus deve ser preservada e protegida. Irmãos, no tempo de Davi, nós tínhamos a Arca da Aliança, nós tínhamos a lei escrita, e estes estavam super protegidos. Tanto que Israel, quando andava no deserto, o tabernáculo, o templo de Deus, o templo móvel de Deus, ficava no meio, porque as tribos tinham que ficar ao redor. Se caso houvesse uma afronta de um exército inimigo, todos se voltavam para proteger a Arca da Aliança, onde estava a lei. Mas Davi sabe que a arca já foi tomada outras vezes de Israel. E é verdade. Davi sabe que os muros de Jerusalém e as montanhas, elas podem falhar. Este é o mesmo Davi que diz assim: eleva os meus olhos para os montes. Os montes em Jerusalém, na sua geografia, protegiam Jerusalém. Quando os exércitos vinham, eles conseguiam derrotar porque estavam protegidos pelos montes. Mas Davi sabe que os montes de Jerusalém já foram adentrados, já foram penetrados outras vezes. Ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele não diz que o socorro vem dos montes. Ele não diz que o socorro vem do seu grande exército. Ele não diz que o socorro vem de um grande cofre que ele poderia fazer. Ele diz que o socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aqui a palavra de Deus dada, irmãos, gravem isso. A palavra de Deus é uma expressão de quem Ele é. É por isso que ela é o que é. Porque ela provém de Deus. Ela tem sua procedência em Deus. Deus é aquilo que a sua palavra revela quem Ele é. Davi diz: guarde a palavra,
E o lugar mais seguro que você deve guardar é no seu coração. Irmãos, quem pode arrancar do nosso coração a palavra de Deus? Quem? Ninguém! Se agora entrar um exército aqui, inimigo, colocar todo mundo de joelho, com armas na cabeça, e dizer, negue a Jesus. Sabe por que você não vai negar? Porque a palavra está no seu coração. Eles podem roubar o seu corpo físico hoje, mas eles não podem roubar o Cristo que habita por meio da palavra em seu coração. Como nós podemos crescer em santidade e viver uma vida que glorifica a Deus? Deixando a palavra brotar, viver, crescer em nosso coração, irmãos. Aqui está o X da questão. Jesus falou, onde está o teu coração, está o teu tesouro. Jesus falou que é do coração que provém os males. Irmãos, Jesus fala mais de coração do que de salvação às vezes. Porque ele sabe que a batalha está no seu coração. Davi sabia disso e ele errou algumas vezes. E você conhece a história, porque a palavra não estava habitando ricamente no coração de Davi. É por isso que nós pecamos. Porque a palavra não está habitando ricamente em nosso coração. Porque as promessas de Deus não fazem tanto sentido quanto as promessas do pecado. O pastor John Piper diz algo que eu nunca me esqueci. Ele disse, sabe qual é o segredo para você lutar contra o pecado e vencê-lo? É que você precisa parar de acreditar nas promessas que o pecado faz. Entenderam? O pecado faz uma promessa. Sempre. Sempre há uma recompensa quando você peca. E é verdade. E o pecado se origina em Adão e Eva, não é? Havia recompensa? Se eles pecassem? Sim. Uma recompensa falsa. John Piper diz que para você lutar e vencer a batalha contra o pecado, você precisa trazer à memória as promessas de Deus toda vez que você for tentado. E você olha para a tentação e diz, as promessas de Deus são superiores às promessas que você está fazendo. E então você vence o pecado. Porque as promessas de Deus que estão em seu coração brotam. Brotam. O lugar mais importante para guardar a palavra, meus irmãos, é o coração. Jesus disse, nós devemos amar ao nosso Deus com todo o coração. Ele não começa com alma, ele não começa com força, ele não começa com entendimento. E isso é importante na literatura hebraica. Há um ponto central em amar a Deus, a partir do coração. O coração hebraico, o centro da sua existência, todo o seu eu interior, todo o seu ser. Amar a Deus com o coração é amar a Deus com todo o seu ser. Com a sua mente, com as suas vontades e com as suas emoções. Só assim, irmãos, nós iremos reformar a nossa visão de santidade e crescermos em santidade e vivermos uma vida que glorifica a Deus. O terceiro e último princípio, meus irmãos, se encontra no versículo 11, eu vou ler todos para caminhar para a conclusão. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Só um ponto aqui, a palavra jovem não significa necessariamente pessoas com idade baixa, tá? A palavra jovem é usada pela literatura, pelos sábios de Israel, como Salomão, por exemplo, para se referir ao homem em alguns momentos, ok? Ao homem mesmo, o homem como todo, o homem normal, não o homem masculino, o homem ser humano. Então, quando Davi usa, que também é um sábio, Davi está usando jovem não para se referir a alguém novinho de idade, mas ao homem. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Vivendo de acordo com a tua palavra. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Todas essas palavras eu falei em algum momento. Eu falei sobre palavra, eu falei sobre coração, eu falei sobre mandamentos, porque elas estão entrelaçadas entre si. O verso 11 diz, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O primeiro princípio, pelo qual nós podemos crescer em santidade, viver uma vida que glorifica a Deus,
é que a coisa mais importante a ser guardada é a palavra de Deus. O segundo princípio que nos ajuda a crescer em santidade e a viver uma vida que glorifica a Deus é que o lugar mais importante para guardar a palavra é no nosso coração. E o terceiro e último princípio, irmãos, é que o propósito mais importante para guardar a palavra em nosso coração é para não pecar contra Deus. Como pode o jovem manter pura a sua conduta? Estilo de vida, tá? Vivendo de acordo com a tua palavra. Como viver de acordo com a palavra de Deus se a palavra de Deus não estiver em nosso coração? Eu te busco de todo coração. O coração é o motor que move a nossa existência, ou para Deus, ou para os nossos desejos pecaminosos. O terceiro princípio é que o propósito mais importante para guardar a palavra em nosso coração é para que não pequemos contra o nosso Deus. Irmãos, nós temos um dilema a resolver hoje. A partir de mim, ou você abandona o pecado, ou o pecado vai matar você. Eu não estou falando de uma morte física necessariamente. Eu estou falando da pior de todas as mortes. A morte espiritual. Uma separação de Deus. Se você está sem Cristo, essa é a sua condição hoje. Mas se você se arrepender e confessar os seus pecados, Ele é fiel e justo para purificar o seu coração. Mas se você está em Cristo e está lutando contra o pecado, a palavra que habita, que é guardada ricamente em seu coração, tem que ter um propósito: ajudar você a não pecar contra Deus. Irmãos, o pecado, nós temos que ter repulsa pelo pecado. Sabe por quê, irmãos? Porque o pecado é uma afronta contra Deus. O pecado não diminui ou aumenta a santidade de Deus. Não. Mas o pecado afronta quem Ele é. E toda vez que nós pecamos, nós de forma às vezes inconsciente, estamos adorando ao nosso pecado, ao invés de adorarmos ao Criador. Nós estamos colocando este pecado ou esses pecados, a saber, eu não sei o que você tem enfrentado, no lugar que ele não tem direito: o seu coração. Só existe uma cadeira, um trono em seu coração. E a pergunta que fica é: quem está sentado? Quem está sentado? Porque quem senta no trono reina. Quem senta no trono governa. Ou Deus está sentado no trono do seu coração, ou você ou qualquer outra coisa estará. E quem estiver sentado no trono do seu coração governará toda a sua vida. Mas eu quero deixar 3 lições para concluir. Se você quer crescer em santidade e quer viver uma vida santa e justa que glorifique a Deus, primeiro, guarde, ame e valorize a palavra de Deus que está diante de você. Guarde, ame-a e valorize-a, porque é a palavra de Deus dada a nós. Porque é o meio, ou melhor, porque é o instrumento que Deus usa no poder do Espírito Santo para nos santificar. Segunda lição: se você quer crescer em santidade e viver uma vida santa e justa, que glorifique ao seu Deus, proteja seu coração. Proteja o seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa: o único muro que vai ser levantado e que vai proteger o seu coração completamente é somente o muro da palavra de Deus. Qualquer outro muro que você levantar, qualquer filosofia humana, qualquer isso, qualquer aquilo, são muros baixinhos que o pecado não faz nem força para pular. Mas se você guardar, se você levantar os muros corretos, você conseguirá viver uma vida que glorifica a Deus. E o único modo, meus irmãos, de levantar os muros corretos é guardando a palavra de Deus em nosso coração.
Terceira lição. Terceira aplicação. Se você quer viver uma vida santa e justa, glorifica a Deus. Se você quer crescer em santidade, eu te peço, em nome de Jesus, lute. Lute. Não se entregue. Talvez você já está dando os pontos, sabe? Sabe lá no boxe, quando o cara está apanhando e o treinador está com a toalha na mão? E no boxe, se você jogar a toalha, me corrija se estiver errado, Abner, acabou a luta. Ou quando está no tatame, bate, não é? Acabou. Talvez você, meu irmão, está aqui hoje e está assim. Está entregando os pontos. Mas eu posso dizer isso. Deus nos trouxe aqui hoje, por meio da sua palavra, para dizer a você, se levante. Lute. Deseje viver uma vida santa, que glorifique ao seu Deus. Mas pastor, eu sou muito novo. Não importa. A palavra é poderosa para transformar você também, se você é novo em idade. Mas pastor, eu ando tanto tempo com Jesus, eu ainda luto. Não importa. Levante-se. Saia do chão. Ande em santidade para a glória do seu Jesus. Foi por isso que ele morreu naquela cruz. Para que você fosse livre da escravidão, do pecado e vivesse uma vida santa para a glória dele. Faça isso. Erga muros. Proteja seu coração com a palavra de Deus. E viva uma vida que glorifique o Senhor. Vamos orar?